Meus cumprimentos, bom dia a todos. Excelentíssimo senhor presidente do Legislativo Municipal, Nelson Gomes Filho, senhora vereadora Ivonete Lugério, senhores vereadores, integrantes da Casa Félix Araújo, auxiliares municipais que nos acompanham na condição de colaboradores administrativos, amigas e amigos presentes nas galerias desse ambiente democrático, senhores e senhoras que integram os veículos de comunicação de Campina e do Estado, as minhas saudações. Como visitantes, dirigimos-nos aos anfitriões, senhoras e senhores vereadores, para agradecer o convite formulado à abertura das atividades legislativas, o que nos honra, sobremodo, pela possibilidade de expor o conjunto de obras e ações de uma gestão que soube manter os laços de respeito e de entendimento entre os poderes, demonstrando a convicção de que é e sempre será por intermédio do bom diálogo que se efetiva, se consolida e se aperfeiçoa a democracia. E que pese ser afeito, como bem sabem os senhores e senhoras, a exposição por meio de palavras faladas, não me arriscaria, neste momento histórico para mim e para a gestão, de fazê-lo sob o iminente risco das omissões e lacunosas referências, imperdoáveis por ser a última oportunidade que teremos de fazer, nessa casa, a prestação de contas dos 7 anos de, me permito, profícua e renovada administração, como esmiuçar as iniciativas para o decorrer do ano em curso. Já afirmei, em ocasiões diversas, que os atos de diagnosticar e apresentar soluções são bem mais fáceis que a ação concreta, eficaz e efetiva. É aí que se poderá distinguir, demarcar o discurso comum, por vezes demagógico, da verdadeira intenção de se fazer diferente. Foi assim, identificando as fragilidades encontradas e planejando as diretrizes de um futuro governo, mas acima de tudo realizando e atendendo demandas da cidade, que começamos, queridos vereadores, a partir do 1º de janeiro de 2005, a mais importante para nós jornada em benefício dos campinenses. Tarefa que nos honraria definitivamente. Épica, portanto memorável, a disputa de 2004. Nos punha a missão de resgatar, acima de tudo, a autoestima perdida de uma gente que se apresentava incrédula, entristecida, desesperançada, diante de quadros apáticos, sem criatividade, que não nos permitiam expectativas melhores. Se a oportunidade nos foi conferida, companheiros de trabalho, pelo povo, por meio de autorização divina, não poderíamos, por hipótese alguma, desmerecer ou decepcionar os infindos gestos de carinho e de confiança. Por onde iniciar? Como iniciar? Diante de avassaladores desafios e gigantescos limites que se apresentavam à nossa frente, podando as nossas ideias, aparando a vontade de fazer. A princípio, tudo parecia muito maior e muito mais forte do que as nossas condições administrativas e políticas ofereciam para o desempenho dessa missão. Por vezes, nos perguntávamos, como é que Campina suportou tanto e até quando poderia resistir às irresponsabilidades e ausências de critérios na gestão pública? O cenário, extravagantemente adverso, imporia a todos nós doses bem maiores de trabalho, envolvimento e engajamento, mas não seriam suficientes se não compatibilizássemos com o que era fundamental, companheiros de trabalho: planejamento. O que queríamos para Campina? Como projetá-la para o futuro promissor? Eram questionamentos vinculados a nós e indissociavelmente presentes em cada formulação dos nossos projetos. Planejar era, antes de uma palavra de ordem,
realizações, as novas ideias propagadas e definidas em 2004, em cantos e recantos de nossa amada Campina. O improviso daria definitivamente lugar ao planejamento. Formulações detidas com método e respostas às perguntas que eram apresentadas. O império das licenciosidades, dos favorecimentos particulares como moeda de troca e apadrinhamento exacerbado que calava o merecimento, pondo-o à margem, teriam que dar lugar e vez a novos, pelo menos para a administração municipal que iniciava princípios de gestão, práticas reivindicadas há muitos anos pelos campinenses. Os indicadores eram alarmantes, desafiadores e intimidadores até. Se não vejamos, meus amigos e minhas amigas, em rápidos exemplos suficientes para validar as assertivas expostas. Campina em 2005, querido aniversariante, secretário Rossandro Agra, querido aniversariante, secretário João de Deus. Campina em 2005, presidente Nelson Gomes Filho, depois de consolidados, secretário Tovar, os números junto aos credores, públicos e privados, vereador, tinha mais de 280 milhões de reais em débitos. 280 milhões de reais em débito, vereador Orlandino Farias. De diversas naturezas, o secretário Júlio César bem conhece Vossa Senhoria, bem conhece o secretário, hoje presidente do SEI, Vanderlei Medeiros. De diversas naturezas, impeditivos para pedir financiamentos, requerer empréstimos, mesmo em valores modestos, diz o vereador Bruno Galdêncio. A Previdência Municipal, só ela, tinha um déficit de 80 milhões de reais, fruto das injustificáveis atitudes de gestores que simplesmente não repassavam as obrigações patronais e as obrigações dos próprios servidores. Descalabro abominável e até surrealista, que sentenciava à morte o IPSEM, comprometendo a tranquilidade dos seus dependentes, servidores aposentados e pensionistas. As reservas do Instituto eram de 5 milhões de reais. 5 milhões de reais. Valores que permitiriam sua sobrevida, vereador Fernando Carvalho, por apenas 6 meses. 5 milhões de reais foram os valores que nós encontramos de reservas no Instituto de Previdência Municipal, o que nos permitiria a servidores aposentados e pensionistas a tranquilidade por apenas mais 6 meses. Essa é uma verdade que está posta e indiscutivelmente sabida de toda a Campina Grande. Folhas de pagamento em atraso, consignações bancárias vultosas em aberto, vice-presidente Pimentel Filho, a demonstrar o descompromisso com os servidores que se encontravam desestimulados pela prática do famigerado abono salarial, contra o qual nós, vereadores à época, sempre debatemos e sempre fomos contra. O famigerado abono salarial ainda persistia em Campina Grande. Da inexistência de concursos públicos, das omissões administrativas no tocante aos planos de cargo, carreira e vencimento, e quero já, a partir desta fala e desse parágrafo, mencionar o papel definitivo que a Câmara Municipal teve ao aprovar o plano de cargos, carreira e remuneração do nosso magistério, professor Flávio Romero, no ano de 2007. E mais recentemente, em 2011, aprovar o plano de cargos, carreira e remuneração, que beneficiou as 23 categorias vinculadas à Secretaria de Saúde, no total de 2.700 funcionários públicos contemplados com o TCCR da Saúde, participação efetiva desta Casa. Em síntese, senhoras e senhores, o que nos esperava? Uma cidade expectante por ações e agilidade, sem oferecer minimamente condições objetivas operacionais. Se o quadro era desolador, mais ainda se tornava diante da clamorosa incapacidade arrecadatória. Suficiente dizer que o cadastro imobiliário de Campina Grande datava, querido amigo e irmão secretário adjunto que foi, conhecedor profundo dessa realidade, vereador Antônio Pereira, datava de 1982. Uma verdadeira excrescência, apavorante até para quem buscava recursos a fim de solucionar cruciais problemas do município. Não exageramos ao
definir este cenário como de completa insolvência. Mas se a percepção era angustiante, teríamos que justificar plenamente a escolha que Campina fizera por um novo projeto. Afinal, administrar com facilidades e possibilidades é muito cômodo, é bastante fácil. Na mesma proporção de ser exatamente difícil, desafiador e por vezes decepcionante administrar sem instrumentos alternativos, o que nos leva a maior satisfação pessoal e coletiva quando conseguimos os intentos almejados. Não há segredo quando você tem recursos de sobra, quando você tem instrumentos que também sobejam para realizar. Difícil é fazer, realizar e atender sem que os mesmos se apresentem. Estabelecemos planejadamente, como citei, 5 eixos de atuação sem os quais não nos orientaríamos para os propósitos finalisticamente definidos. Primeiro eixo 1, a modernização administrativa, inserindo-se nela uma gestão profissional, a valorização do mérito, o combate às licenciosidades e desperdícios, a informatização das esferas de gestão, os concursos públicos com o consequente reconhecimento às carreiras funcionais. Seria ponto de partida a garantir os relevantíssimos patamares de êxito e de eficiência. Se antes, os senhores lembram, as estruturas físicas das nossas repartições eram indignas ao bom trabalho dos servidores, procurador Fábio Toma, nelas lotadas, hoje todas estão em perfeitas condições para o desempenho a contento das atribuições funcionais pretendidas. Se antes os nossos servidores recebiam na forma do abono salarial, com perdas inaceitáveis pelos mínimos reajustes conferidos, se antes não se implantavam os planos de cargo, ou também não se realizavam os concursos aos quais eu falei, se antes os vínculos dos profissionais do Programa de Saúde da Família, secretária Tatiana Medeiros, os agentes comunitários e agentes ambientais eram precários e de exploração trabalhista, se antes as consignações dos servidores não eram transferidas ao IPSEM, como também não se recolhiam as obrigações trabalhistas patronais ao mesmo instituto, hoje temos realidades drasticamente diferentes. Com mais de 10 concursos realizados, secretário Constantino Soares, reajustes salariais sempre acima da inflação, capitalização do IPSEM com quase 27 milhões de reais em reservas. Lembram os senhores que no parágrafo anterior eu mencionava 5 milhões de reais que nós recebemos. Estaremos concluindo a nossa passagem como prefeito de Campina Grande, vereador Joia Germano, nos aproximando de quase 30 milhões de reais de reservas que capitalizam o IPSEM e garantem a tranquilidade definitiva dos servidores aposentados e pensionistas. Nada de segredo, nada de obra miraculosa, simplesmente porque o prefeito e os secretários têm a responsabilidade de transferir as obrigações patronais que outrora não eram transferidas e, mais gritantemente, de fazer com que os descontos dos contra-cheques dos servidores, que também antes não eram transferidos, fossem devidamente transferidos aos cofres daquela autarquia. Hoje, por meio do PNAFM, Programa de Modernização Administrativa, e seus 11 milhões de investimentos, atualizamos os módulos gerenciais, o cadastro imobiliário, equipamos e dinamizamos as nossas secretarias, permitindo a organização na relação receita e despesa. Uma das mais valiosas iniciativas com o intuito de estimular o servidor foi a apresentação do calendário de pagamentos dentro do mês trabalhado e em apenas um único dia, como acontecerá no dia de amanhã. Fato impensável em outros períodos, quando ainda existia previsão de se saldar com as obrigações perante o funcionamento público. Quero fazer um adendo, porque já o fiz em outras oportunidades. Na condição de vereador, de 1996, vereador Inácio Falcão, até o ano de 2004, eu me recordo muito bem que, invariavelmente, o presidente Nelson Gomes Filho, aquilo que era imposto como um gesto de constrangimento aos presidentes da casa, nunca foi imposto a Vossa Excelência. Vossa Excelência não teve um dia sequer que se levantar, dirigir-se à Secretaria de Finanças para cobrar por um dia que fosse de transferência em atraso do nosso Prodesto. Nós, vereadores da época, Perón Ribeiro Japiaçu, Pimentel,
se recordar muito bem que nós passávamos até 20 e 30 dias esperando que o duodécimo fosse transferido. Se hoje acontecesse, quantas vezes eu estaria como prefeito ainda de Campina Grande? Custo a crer que aqui estivesse. Nunca deixamos de transferir no dia 19 ou 20 de cada mês as obrigações do duodécimo desta casa. Segundo eixo de atuação focaria políticas públicas voltadas às ações sociais, nas quais enquadradas estariam enfaticamente a educação, a saúde, a geração de oportunidades e assistência social. Lastimável, professor Flávio Romero, melhor do que eu, muito mais, Vossa Senhoria. Lastimável a realidade educacional em Campina Grande, com 85% das suas escolas e creches aos escombros. Pífio número de laboratórios de informática, ínfimo quadro técnico, inexistência do PCCR e do magistério. Hoje, recuperamos estruturalmente as nossas unidades e concluiremos com as graças de Deus, com seu denoto e a sua disposição, professor Flávio, o ano em curso com 100% de escolas e creches reformadas. 100% de escolas e creches reformadas, reconstruídas e, na maioria das vezes, ampliadas. Quinta-feira estaremos entregando reforma e ampliação da creche do bairro da Catingueira e na sexta-feira será a vez do bairro Sandra Cavalcante receber esse mesmo investimento. O magistério, meus amigos e minhas amigas, tem o seu plano de cargos, com todos os seus benefícios previstos e respeitados. Concursos foram feitos ampliando o quadro técnico. Temos 70 laboratórios de informática e um arrojado programa de inclusão por meio de parceria com o Instituto Alpargatas. Além do mais, estamos construindo novas 4 creches que se somam às 5 que já havíamos edificado. E começaremos proximamente 11 novas unidades, o que perfaz um total de 20 unidades, das 21 que existiam em Campina Grande, quase o mesmo número, dobrando a capacidade de alunos matriculados entre 0 e 6 anos. A educação em Campina cumpre os indicadores pré-estabelecidos pelo MEC, com resultados que são registrados com louvor pelo índice FIJAM, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Não sou eu que estou a dizer, não é o secretário Flávio Romero, não é o secretário Gilson Lira, não é o secretário ou a secretária Tatiana Medeiros, porque esse índice da FIJAM, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, recentemente apresentado não mais do que em 60 dias, falava sobre educação, saúde e geração de oportunidades e colocava o Campina Grande com números superiores a 19 estados da nossa federação. Recorremos à parceria com o governo federal, por meio de emenda parlamentar do atual senador Vital Filho, para fazer chegar às mãos dos profissionais da rede municipal seus netbooks, ferramenta de trabalho que oferece uma dinâmica diferente ao processo de ensino-aprendizagem. Ainda no mês de março serão entregues mais 300 computadores, netbooks, aos nossos professores. Na área de saúde, secretária Tatiana Medeiros, a Vossa Senhoria, como também aos demais outros companheiros, secretário vereador Metusela Laga, secretário João Menezes, secretário Geraldo Júnior, secretário Lavanelli Farias, os meus cumprimentos, o meu agradecimento. São inigualáveis os feitos produzidos pela gestão. São de conhecimento e podem ser vivenciados pela população de Campina. A nossa cidade possuía 30 equipes do PSF efetivamente trabalhando, vereador Marco Raia. 30 equipes do PSF funcionando. Hoje somos 94 equipes, todas com seus quadros de funcionários completos. E não adianta se tentar levar informações que não atendem à realidade dos fatos. 94 equipes, todas elas em pleno funcionamento e todas elas com as suas equipes trabalhando. Antes existia uma relação empregatícia regular e segura entre o Poder Executivo e os funcionários do Programa de Saúde da Família. Criamos o Grupo de Saúde da Família, que foi aprovado por essa própria Casa de Vereadores. O Grupo de Saúde da Família, por meio dos concursos públicos, vinculamos todos os seus integrantes, como também efetivamos os agentes comunitários e ambientais. Impensável, presidente Alexandre Almeida, que os médicos de Campina, os odontólogos campinenses e outros demais funcionários recebessem não do Poder Executivo através da sua Secretaria de Saúde, mas recebessem das sociedades de amigos
clamoroso. Criamos o grupo de saúde da família, dando segurança funcional, dando segurança a cada um dos nossos servidores. E é muito engraçado até quando se fala sobre os agentes comunitários. Por tantos e tantos anos que tiveram outros para fazer a sua efetivação, os mesmos agentes comunitários de saúde e agentes ambientais receberam o maior reconhecimento e prêmio da nossa gestão, que os efetivamos efetiva e duradouramente junto ao Poder Executivo Municipal. Na saúde, senhores vereadores, senhora vereadora e colega Rogério, começamos o audacioso processo de reestruturação física das unidades de saúde com um mega investimento através das unidades padrão que acolhem os pacientes SUS, como preceituado pelo Ministério da Saúde. Difícil é imaginar que os senhores e senhora não conhecem. O vereador Ivonete Rogério de certo ali falar do Centro de Saúde de São José da Mata. O vereador presidente Nelson Gomes Filho ali falar com certeza da unidade padrão do bairro do Catolé. De certo ali falar o grossiense, o vereador do bairro Severino Cabral, o vereador Fernando Carvalho, da unidade que nós entregamos também para a comunidade do Morocongó. De certo ali falar cada um dos senhores e senhoras, Olímpia Oliveira, Marco Raia, da unidade recentemente entregue do bairro de Nova Brasília, todas elas atendendo ao que é preceituado pelo Ministério da Saúde. Atualmente temos completo e pleno programa de saúde mental, já amplamente laureado em outros estados brasileiros. O centro de referência é o Trabalhador Sereste, a unidade de emergência psiquiátrica, o SAMU regionalizado, vereador Tovar, e triplamente ampliado. A vigilância sanitária, secretária Marisa Aga, para a qual Vossa Senhoria se dispôs a entregar-se de corpo e alma à sua estruturação, com suas reais incumbências sendo realizadas. As farmácias populares, os centros de saúde revitalizados, como citava aqui o Centro de Saúde de São José da Mata, que não foi reforma, foi construção. O da Palmeira, o da Bela Vista, o da Liberdade, o Chico Pinto, o Serviço Municipal de Saúde, São José da Mata construído e proximamente o do bairro do Catolé. Levamos a saúde aos bairros através do programa itinerante e sempre estivemos a acolher todas as gestantes na nova maternidade Elfídio de Almeida, que recebeu, secretário Ricardo Pedrosa, mais de 3,5 milhões de reais, vereador Davi Nogueira, para que assim seja novamente. Mais de 3,5 milhões de reais. Eu me recordo, querida Ana Cláudia, que na campanha de 2004, na campanha de 2008, os nossos antagonistas falavam sobre o UTI neonatal. E os mesmos chegaram ao ponto, na ânsia de querer dizer-se contra a nossa postulação, dizer que não havia UTI neonatal na maternidade. A nos ofender ou a querer e pretender nos atacar, esqueceram que as UTIs neonatal, em número de 3, já existiam antes de nós mesmos. O que nós fizemos foi ampliar para um número de 10 UTIs neonatal. A vontade de querer fazer o mal é tamanho tirar o esquecimento desse fato. A maternidade Elfídio de Almeida hoje tem 70% das suas gestantes sendo senhoras oriundas de outros municípios, 70%, e recebeu 3,5 milhões de reais em investimentos, tornando-a uma das referências do país, com um conceito não dito por mim, não dito pela secretária Tatiana, não dito pela diretora e equipe da maternidade, mas dito pelo próprio Ministério da Saúde. Programas como o SAI, distribuição de órteses e próteses, chegou o doutor, saúde da mulher, compõe ações da Secretaria de Saúde e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Em nossa administração nunca deixamos de cumprir rigorosamente os percentuais de 15% com a saúde. Antes de nós, esses números sequer chegavam a 7% com recursos próprios. 7% com recursos próprios. Mas além de tudo, o que foi produzido para o ano de 2012, duas extraordinárias conquistas. A entrega de 2 hospitais públicos municipais. Depois de 40
em Campina, trazidos por nossa gestão. Na área social, incluídas as intocáveis ações para a absorção da mão de obra dos trabalhadores campinenses, a cidade cresceu, aliando o vigoroso momento da economia nacional, diga-se de passagem, com iniciativas substanciais, ensejadores de uma sólida oferta de empregos diretos e indiretos. A indústria da construção civil foi decisiva e os prognósticos são de continuado aquecimento pela realidade atual que a cidade inspira. O setor supermercadista encontrou em Campina um veio atrativo por ser polo e referência da região. A Prefeitura Municipal de Campina Grande fez a sua parte ao estimular e incentivar regularmente todos esses investidores para que aqui se instalassem. Os exemplos são vários e de natureza distinta. As parcerias com o governo federal foram responsáveis pela ampliação dessas novas oportunidades, principalmente aos jovens que buscam o primeiro emprego por meio do Cine Municipal, do Centro Municipal de Emprego e Geração de Renda, que forma e intermedia o acesso ao mercado de trabalho. Só agora, secretário Robson Dutra, serão mais de 1.500 do programa Pro Jovem Trabalhador, além das outras vertentes desenvolvidas pelas SEMAS, que se envolvem amparando aos cidadãos de vulnerabilidade social, além de inúmeras atividades desenvolvidas nos diversos programas, a exemplo do PET, do CRAS, do Centro de Convivência do Idoso e do SEAD. Campina recebeu um fluxo intenso de investimentos, o que também aumentou a capacidade de ações com recursos próprios. Um exemplo foi a termoelétrica e suas duas unidades. A inclusão social se fez em todos os setores de uma administração e se faz a refletir o compromisso ou o descomprometimento. O compromisso quando as ações e projetos são realizados. O descompromisso quando a omissão ela é enxergada da parte do cidadão perante as obrigações do poder público. Por isso que digo, ela reflete o compromisso ou o descomprometimento de uma gestão, seja na educação, na saúde, nas políticas urbanísticas e, obviamente, junto à sua área específica de assistência social. Os 7 anos de nosso governo demonstram afinidade e sincronia, porque em nível federal se vislumbra o maior programa de inclusão que já temos notícia, que já tivemos notícia, o Fome Zero. Em Campina conseguimos abrir 2 restaurantes populares, 6 cozinhas comunitárias, desenvolvemos um programa de agricultura familiar com compra direta, além de termos assumido 70% para a manutenção dos citados programas com recursos oriundos do Tesouro Municipal. Ao vice-prefeito José Luiz Júnior, a minha homenagem por ter sido durante os 3 anos e 10 meses primeiros da nossa gestão, o responsável coordenador do programa Fome Zero de nossa cidade. E agora, da mesma forma competente, qualificada, zelosamente, o professor Éder Rotterdam. Mas eu próprio, pessoalmente, amigos e amigas, não tinha conhecimento efetivo dos valores cobrados à prefeitura para a manutenção desse programa em nossa cidade. 70% dos custos ou dos investimentos, melhor empregando, porque são investimentos sociais, correm às expensas do erário municipal, do Tesouro Municipal. 70% das refeições que são disponibilizadas pelos restaurantes populares e pelas novas cozinhas, ou nossas cozinhas, e novas que serão abertas no mês em curso. Campina ganhará mais 3 cozinhas e chegará ao número de 7.000 refeições servidas por dia a segmentos menos aquinoados. Terceiro eixo, o eixo da mobilidade urbana, que tem uma relevância primordial pela insuficiência ou mesmo inexistência de projetos que planejassem as cidades no futuro, com menos transtornos no trânsito, com vias amplas, com fortalecimento de bairros e consequente investimentos em equipamentos públicos que atendessem às demandas dos seus moradores com alternativas de transporte seguros, confortáveis e acessíveis. Esse se tornou quase uma obsessão desde os 2 mandatos que exerci nesta casa, falando sobre esses temas que ganharam atenção especial na nossa administração. Lançamos o mais arrojado, audacioso e vultoso programa de reestruturação viária que Campina já conheceu, o programa Vias Abertas, que pavimentou mais de 540 ruas entre asfaltadas e pavimentadas em
Neemias. Agora mesmo estamos pavimentando as margens do canal do Severino Cabral. Por onde quer que nós passemos, há a presença do programa Vias Abertas, que reestruturou a malha viária. Se hoje nós recebemos o secretário Alex Azevedo, o secretário Ricardo Pedrosa, as demandas para que novas ruas sejam pavimentadas, imaginemos nós como estaria Campina Grande se fosse suprimido do nosso cenário o programa Vias Abertas, com mais de 85 milhões de reais investidos para que nós tivéssemos depois a consumação de um grande sonho, o Sistema Integrado de Transportes Coletivos. Planejadamente, quando nós trabalhávamos a implementação do Sistema Integrado, precisávamos, antes de tudo, fazer um investimento nessa malha viária. Não seria possível a integração se não fizéssemos o recondicionamento das avenidas e ruas, que são rotas de ônibus, pois, caso contrário, não se equacionariam os custos das empresas de transporte. O programa Vias Abertas tem sido responsável por 180 quilômetros de corredores atendidos com pavimentações, sendo que, dos recursos locados para a sua implementação, a Prefeitura de Campina Grande foi responsável por cifras superiores a 30 milhões, a demonstrar inequivocamente a recuperação da capacidade de investimentos próprios. A passagem única foi, sem dúvidas, marco de conquista social, principalmente para os nossos estudantes e trabalhadores campinenses. O Sistema Integrado hoje tem 97% de aprovação. Ao identificarmos relação direta entre bairros, com seus equipamentos públicos funcionando, em uma diminuição dos angustiantes transtornos de vias, quase sempre tomadas de veículos, resolvemos fortalecer as estruturas existentes e criar novas referências com serviços que sugeririam aos moradores utilizarem-se dos mesmos sem deslocamentos invariavelmente incômodos. Soma-se às já consagradas e realizadas ações do trabalho de fôlego que a STTP faz junto ao BNB, com a participação direta da Secretaria de Finanças, do veículo leve sobre trilhos ou metrô de superfície, que resultará em benefícios sem precedentes a milhares de passageiros, com uma sistematizada integração dos meios de transportes já existentes. Esses investimentos ultrapassam os 25 bilhões de reais, vereador Tovar, e alcançarão comunidades como Guaraxá, Cidade Universitária, Santa Rosa, Centenário, Estação Velha, Tambor, Distrito Industrial, até na segunda etapa, vereador Rodolfo Rodrigues, vereador Pimentel Filho, ao Distrito de Galante. A carência da cidade em relação aos bairros desassistidos com infraestrutura era clamorosa e revoltante até, o que nos impôs a estruturar um eixo de atuação específica que visaria atender com esgotamento sanitário, drenagem e macrodrenagem áreas em situação de risco ou vulneráveis a intempéries naturais. Quarto eixo, o eixo da estruturação urbanística e paisagística, que às vezes eu me tomo até de certa surpresa quando o tema de investimentos em obras estruturantes vem ao conhecimento do dia. E essa é mais uma oportunidade, como se não fossem suficientes as outras tantas oportunidades que nós já tivemos para falar sobre o que de fato é uma obra de estruturação para uma cidade. Pois bem, a renovar as memórias dos que não estão sendo socorridos delas. O eixo da estruturação urbanística e paisagística em Campina contemplou o Araxá, vereador João Dantas. Acredito que Vossa Excelência o conheça, o novo bairro, com 31 milhões de reais. O São Januário, vereador João Dantas, com 32 milhões de reais. O saneamento básico de São José da Mata, vereador Perão Ribeiro Japiaçu, vereador Alanino. Quero crer que os senhores se lembram que a época nossa, São José da Mata não tinha 1 metro sequer de esgotamento sanitário. Hoje tem 85% de sua área alcançada. Com 7 milhões e meio de reais, vereador Inácio Falcão. O Novo Horizonte, vereador Inácio Falcão, com esgoto e drenagem. O Jardim Vitória com saneamento. Catolé de Zé Ferreira e Tambor com complementações de esgotamento. O meu Pedrega, o meu querido bairro do Pedregal, que antes era chamado de favela do Pedregal, com 15 milhões de variadas ações. A Catingueira e cidades. O canal do Severino Cabral, vereador Fernando Carvalho, me recordo muito bem quantas não foram os seus pronunciamentos no sentido de que a nossa administração pudesse
humilde de Campina Grande. Lançamos o programa Iluminando Campina, que se responsabilizou em implementar projetos de áreas importantes da cidade, conjugando-se as revitalizações das nossas praças e giradores, que dão novo arejamento paisagístico aos cenários campinenses. Esses dois programas protagonizaram mais de 8 milhões de reais de efetivos investimentos, como os que reavivaram. Quem não lembra do açude velho, as escuras. Quem não se lembra do açude novo, as escuras. 8 milhões de reais, os dois projetos de efetivos investimentos, como os que reavivaram os açudes velho e novo, as entradas de Campina pela BR-230 para atender uma demanda da comunidade da Vila Cabral de Santa Terezinha, o Anel do Brejo, o fantástico projeto urbanístico e de iluminação da Avenida Juscelino Kubitschek. Quão bom é poder visitar Juscelino Kubitschek nas manhãs, nas tardes e nas noites de Campina Grande e observar aquela multidão caminhando uma obra que ultrapassou mais de 1,5 milhão de reais com a interligação entre a Alça Sudoeste e a Avenida Almirante Barroso, o seu canteiro central e o próprio projeto de iluminação, que sintetizam algumas referências que fizemos a ratificar a sensível presença administrativa em seus aspectos sutis, mas de valores significativos. Paralelamente às orientações esboçadas em cada um dos eixos mencionados, dever-se-ia garantir que essas ações não poderiam ser desenvolvidas sem uma intersetorialização entre os seus executores. Assim, as secretarias atuavam em conformidade com as suas prioridades, mas recebendo e oferecendo a outros suas colaborações. Iniciávamos um período virtuoso de reciprocidade entre as pastas e seus deveres. Campina nos apresentava algumas históricas deficiências em relação a logradouros abandonados. Eu quero com vocês vivenciar esse momento, aquecendo a nossa memória. Alguns desses logradores abandonados e deteriorados a suscitar a disposição de resgatá-los ao uso social. Adivinhem por onde nós vamos começar? A Feira da Prata, vereador Olímpio Oliveira. A Feira da Prata estava há 50 anos de viver em Pimentel. 50 anos, vereador Rodolfo Rodrigues, esperando por uma ação administrativa de incompreensíveis atitudes de desdém. Foi alvo de uma imponente construção de 8 milhões de reais em uma nova arquitetura, abrigando centenas de comerciantes, sem dispêndios aos mesmos. Uma inestimável valorização urbanística para toda a região, Prata, São José, Centenário, Monsanto, Pedregal. Outra, a Casa do Artesão. Querida secretária Socorro Ramalho, querida secretária Ana Cleide, querido amigo secretário que hoje nos distingue com a sua competente atuação à frente da ANG e, portanto, da Casa do Artesão, Francisco Dantas Lira. Foi um prêmio a um segmento tão criativo de nossa cidade. Os artesãos que não expunham os seus produtos, vereador Nelson Gomes, por lhes faltarem as condições ideais. Construímos com investimentos superiores a 3 bilhões de reais o seu lugar em definitivo, sem que lhes fossem exigidas participações materiais, ao contrário do que acontece na capital do estado. A cada obra, uma provocação, a cada obra, uma insinuação, mas a irrefreável vontade em perseverar era muito superior a não nos quedarmos antes as investidas permeadas de maldades e hostilidades. Os outros mercados públicos ganharam atenções como símbolos de produção comercial. Foi assim que nós praticamente reconstruímos o mercado das Malvinas, o mercado do Severino Cabral, e reformamos o da Liberdade e o Jeremias. A pirâmide do Parque do Povo, foi totalmente remodelada, com 600 mil reais empregados em uma nova estrutura, depois de anos a fio sem manutenção. O Parque da Criança, abrigo
Lazer, secretário Beto Zelagra, além da coordenadoria da mulher. Os resultados foram quase que instantâneos. Na cultura, se já havíamos reformado o Centro Cultural, o Rosil Cavalcante, conquistado e implementado os pontos de cultura, querido Alexandre Campos, repaginado o projeto 6,5, avançamos ainda mais com as reedificações do Teatro Municipal Cidrino Cabral e da casa completamente desestruturada, desfigurada, a Casa da Cultura. Estruturas quase que sagradas para a classe artística campinense. Hoje temos um novo Teatro Municipal e temos uma nova Casa da Cultura campinense. Lamentável, professor Flávio, como nós encontramos a Casa da Cultura, uma ofensa direta, inclusive, ao aspecto arquitetônico protegido pelo IPAE. Nós retomamos as suas características iniciais. Construímos o Museu da Ciência e Tecnologia, abrindo as visitações estudantis para pesquisas e estudos. Já são mais de 15 mil os visitantes em áreas diversas. Mais de 2 milhões de reais em um projeto de repercussão elogiável, que se juntou à Casa Brasil e aos telecentros comunitários. Fizemos a doação do terreno para as instalações do Cefet. Com a autorização desta casa, conseguimos trazer o Cefet hoje e FET, localizado no bairro das Novinhas, Cundina América. Colaboramos sobremaneira para a formação técnica e superior de milhares de jovens. Na área do desporto amador, vereador Olímpio Oliveira, Vossa Excelência, vereador Marco Raia, vereador Peron, vereador Pimentel, vereadores que têm uma afinidade com a região leste, vão te lembrar, vão te trazer às suas memórias vivas o que era o estádio municipal Plínio Lemos antes da nossa chegada e o que é a primeira Vila Olímpia Plínio Lemos. Faz justiça quem quer, faz justiça quem quer, mas lá está, inapagável, construída solicitamente a se oferecer a milhares de pessoas, criancinhas que nunca souberam que era um banho de piscina, concursos de natação e 27 outras modalidades, de senhoras que tinham que se dirigir ao Açude Velho por não ter um espaço para fazer as suas caminhadas. A Vila Olímpica, que em determinado instante foi lembrado como shopping center da cidadania. Não foi isso, Olímpico, que você lembrou bem? A primeira Vila Olímpica completará no dia 18 de março 4 anos de sucesso pela abrangência que alcançou. Jovens, crianças, idosos, todos os moradores da região leste campinense, agraciados com a majestosa obra que reúne equipamentos públicos diversos com atribuições diferentes. O Plínio Lemos recebeu investimentos superiores a 6 milhões de reais de recursos próprios, vereador Laelson Patrício, diferenciando e valorizando, transformando uma paisagem inóspita de duras e cruas realidades sociais em um aconchegante e funcional logrador para as saudáveis práticas esportivas, de lazer e de entretenimento, sem omitirmos ou olvidarmos a sua cozinha comunitária, os PSFs, modelo padrão e os programas sociais desenvolvidos, além do Museu do Esporte. Ao invés de ruínas, escombros e desoladoras imagens, uma impressionante obra, humana e social, pelo seu alcance. Construímos novos ginásios e quadras, encantamos as academias populares. A próxima será no bairro da Palmeira, com o já consolidado programa Campina Bem-Estar, com assistência de professores de educação física e profissionais da área de saúde. Resgatamos campeonatos amadores, como disponibilizamos a milhares de crianças, jovens e idosos a prática esportiva com acompanhamento especializado de professores. Depois de longas tentativas, conseguimos aprovar pela sensibilidade dos senhores e senhora vereadora os códigos sanitário e ambiental, indispensáveis para políticas que se fizeram consolidadas mais fortemente a partir de suas favoráveis deliberações. Com eles, a aprovação e o retorno da Guarda Municipal, querido comandante Márcio Saraiva. Nós estaremos até o mês de abril, final de abril, trazendo de volta às ruas de Campina a Guarda Municipal com um contingente de 70 servidores que façam o curso de formação depois de terem passado por concursos públicos, depois de uma injustificável extinção que se deu no ano de 1994. A Guarda Municipal volta, como foi o compromisso de campanha nossa, volta a estar nas ruas de Campina.
revolução tecnológica que a torna referência internacional é a cidade da alegria, das expressões artísticas e culturais, minha querida professora Eneida Águia Maracajá, que empolgam e nos envolvem, esbanjando suas identidades históricas e envaidecedoras. Portanto, a nossa administração valorizou o calendário de eventos turísticos, incluindo um novo elemento, o profissionalismo. O turismo de eventos agrega o sentimento, as emoções de oferecer a nossa autoimagem, a autoimagem da nossa cultura lato sensu, com um retorno financeiro à cidade e a todos os envolvidos em suas realizações. Hoje Campina ostenta a condição de ter o maior evento popular do país, o São João internacionalizado, tendo sido eleito como entre as 5 mais festejadas realizações nacionais. São milhões de reais mobilizados em nossa economia, levando a conterrâneos e visitantes a beleza, a diversidade e a exuberância da nossa cultura. Incluindo no calendário de eventos, concebemos o Natal dos Sonhos, um dedo da nossa administração, restabelecendo a felicidade e o encantamento dos símbolos de Natal, data mais expressiva e representativa da cristandade, vereador Antônio Pereira. O Festival de Inverno, professor Eneida, os eventos religiosos, como também o nosso Carnaval, sempre foram saudados como expressões de pensamentos doutrinários, espirituais, culturais, a reivindicar e receber da nossa gestão atenções particulares, em formas de apoios invariavelmente em todas as suas edições, secretário Gilson Lira, e não seria diferente na 8ª edição de cada um, realizado sob o nosso comando. Terminamos a bem pouco, com extraordinário sucesso, a consciência cristã crescer, com nova consciência, concluímos o Carnaval Tradição, sem que deixássemos de participar financeiramente, mais uma vez, como sempre o fizemos, desde o início da nossa gestão, a partir de 2005, lamentando a ausência do governo do Estado, se não com alguns pequenos apetrechos. Mister seria elaborar uma política específica que introduzisse aos diversos temas priorizados a problemática habitacional. Eram notórias e chocantes, depois de um censo que realizamos pela Secretaria de Planejamento, à época, o professor e querido amigo colaborador Érico Miranda, em 2005, observar e constatar que havia 16 mil campinenses pleiteando um teto digno e seguro para morar. Eixo 5. Daí elegemos o 5º eixo de atuação, tendo a habitação em uma ampla legislação regulamentatória, como fulcros das nossas acuradas atenções. Depois do censo realizado, ao qual eu fiz menções, apresentamos o programa Casa da Gente, de iniciativa municipal, e tendo em casos específicos a Caixa Econômica Federal como parceira. Era a largada de uma nova empreitada para o nosso governo, em uma área na qual não assistíamos providências em Campina há dezenas de anos. Vimos aprovadas as legislações atinentes à matéria, que prevêem participações municipais diretas ou indiretas, que regulamentaram e criaram as zonas especiais de interesse social, as ZEIs, todas matérias de suma importância a robustecer a intenção inicial, que era a de garantir a casa própria aos menos protegidos, que vivenciavam vulnerabilidades sociais gritantes. O meu agradecimento à Casa Legislativa pela aprovação dessas matérias. O PAC, Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, e o programa Minha Casa e Minha Vida, foram programas que sinalizaram a política do governo federal perante os milhares de brasileiros despojados de sua casa própria. Seria utópico, em análise interna da gestão, e mais uma promessa na boca dos detratores, dizer que a meta seria de diminuir a metade do déficit habitacional, ou seja, entregar na conjugação dos programas 8.000 residências aos campinenses ao término de nossa gestão. Utópico para muitos que integram a administração, e na visão dos nossos opositores, uma falácia. Pois bem, para surpresa que revigora a alma dos que afirmavam ser uma utopia, e para a decepção dos que apostavam nas frustrações do proposto, nós concluiremos, queridos amigos e queridas amigas que na plateia encontram-se nesse ambiente, concluiremos em 2012, efetivando esse número de 8.000 unidades residenciais para os inscritos, para os que inscritos estão nos programas institucionais.
situação das residências do bairro Nossa Senhora Aparecida. 323 casas aos moradores que viviam sob a angústia de não saber se amanhã poderiam ter o teto de morar. Vereador presidente Pimentel. Nesse transcurso de 7 anos e 2 meses, os naturais e previsíveis desencontros, próprios e salutares aos embates que a democracia reclama, as justificadas ansiedades e angústias reveladas no confronto do querer fazer mais e do não poder fazer. Às vezes nós queremos fazer e por vezes encontramos o empecilho de não poder fazer. Quem assume uma administração, meus amigos e minhas amigas, quem assume uma administração, Bruno Gaudêncio, não lhe será permitido o direito de desconhecer o que é óbvio e parte integrante das relações administrativas e políticas, principalmente com as especificidades encontradas em Campina. O que não é próprio, o que não é salutar, o que não é natural, vereador líder Rodolfo Rodrigues, é o que definitivamente a democracia não reclama, é a prática agressiva, caluniosa, hostil, inconsistente, demagógica e irresponsável com as quais, por vezes, tivemos que enfrentar as discussões durante nossa caminhada. Quando os interesses incrustados nos antagonismos, enraizados nos oposicionismos, se revelam com o intuito de prejudicar e impedir um ato de gestão ou de gestor que o mesmo representa, indo frontalmente de encontro ao ansiado por uma população, vê-se a deturpação e mudança de valores no sublime e inafastável papel democrático de se fazer oposição. Presenciamos até mesmo, secretário Rossandro Agra, uma tentativa tão absurda que insana, e me perdoem, ridícula, em nos afastar das constitucionais atribuições que nos foram conferidas legitimamente pelo voto de Campina Grande. Esse governo, meus amigos, senhora vereadora, senhores vereadores, que se aproxima de sua conclusão, não escondeu, não haveria de esconder nada, pelo contrário, sempre primou pela transparência de todos os seus procedimentos e invariavelmente estimulou a participação social no acompanhamento e criteriosa fiscalização dos atos de governo. Nunca, amigos e amigas, nos imiscuímos na independente atuação dos conselhos municipais, senão para reconhecer e fortalecê-los em suas legítimas atribuições. Fomos responsáveis, logo nos primeiros meses, em colocar à disposição, indistintamente, de todos os números da administração, através do portal da transparência, secretário Júlio César Cabral, secretário Constantino Soares. O portal da transparência, que pode ser acessado por mim, que pode ser acessado pelo vereador João Dantas, que pode ser acessado por qualquer um dos senhores aqui, ser o que entrou e o que foi investido em Campina Grande. Suscitou o próprio elogio do Tribunal de Contas do Estado, vereador Tovar. O próprio Tribunal de Contas do Estado elogiou o portal da transparência pela forma e acessibilidade aos cidadãos campinenses. Jamais deixamos de responder, vereador Laelson Patrício, vereador Olímpio, vereador Cassiano Pascoal, jamais deixamos de responder, pois próprio do regime democrático, a quaisquer questionamentos que não fossem dirigidos em esfera institucional pertinente, a comprovar irremediavelmente a lisura administrativa dessa gestão. É lamentável que alguns poucos, maldosamente, porque não acreditaria em tamanha indolência,
Excelências, senhores vereadores, senhora vereadora Ivonete Lugero, vossos olhos estão diante, campinenses, do homem público, vereador Inácio Falcão, que mais provocado, caluniado, difamado foi em Campina Grande. Mas os vossos olhos, vereadores, os vossos olhos, campinenses, também fitam o homem público que é mais julgado e absolvido de todas. Os nossos olhos, vereadores, da mesma forma que observam o homem público que mais difamado e caluniado foi em Campina Grande, observam também o que mais julgado e absolvido foi de todas sem exceção, acusações que lhe foram imputadas por inconfessável, às vezes confessável interesse político de não aceitar democraticamente os sufrágios livres de um povo. Campina e os campinenses têm um prefeito ficha limpa. Campina e os campinenses têm um prefeito ficha limpa. Não, vereador João Pereira. Não, por um gesto de autoafirmação. Campina e os campinenses têm um prefeito ficha limpa, não por um gesto de autoafirmação, não por uma autoproclamação, mas por reiteradas confirmações do Poder Judiciário. Poder Judiciário esse, insubmisso às tentativas de sugestionamentos promovidos por aqueles acusadores, que se serviram até em práticas circenses, monescas, incompatíveis à grandeza e suspeição de uma corte de justiça. Não fui eu que me disse julgado e absolvido. Foi o Poder Judiciário que viu lastimáveis cenas circenses recentemente à sua porta. Quando nos encontrávamos em meio a uma inquietação em saber se poderíamos imprimir ao governo um ritmo permanente de investimentos, os 7 anos e 2 meses responderam categoricamente que sim. São mais de 2.500 obras realizadas. Só de ruas pavimentadas e asfaltadas são 540. Nesse virtuoso período, cujos números e fatos não se oferecem a contestações. Os anos que precederam o vigente período foram de intensidade produtiva no campo administrativo. Já o ano de 2012 não será diferente. O recebemos sob o signo e auspício do trabalho incansável, de vitórias emblemáticas no tocante a críticas situações que se perduravam anos a fio. Minhas senhoras, meus senhores, vereadores da Casa de Félix Araújo, contrariando uma quase estabelecida regra de ser menos efetivo o segundo mandato, os fatos, números e irretorquíveis constatações desmontam por inteiro e invalidam essa máxima, aprovada em quanto mais resolutivo foi e tem sido o segundo período mandamental, comparado aos já vigorosos e promissores 4 primeiros anos de nosso governo. Em 2012, se descortinava em seus primeiros momentos
ambiental e teve as chaminosas cenas que ofendiam a todos por revelarem uma relação de sujeição indigna de pessoas na dependência cruel de recolhimento de resíduos variados. Os meus cumprimentos à Secretaria de Obras, à Secretaria de Serviços Urbanos, à Secretaria de Saúde, à Procuradoria do Município, os nossos agradecimentos a essa parceria que se estabeleceu de forma legal com acompanhamento judicial do consórcio celebrado entre os municípios de Campina e de Puxinanã. O aterro sanitário, alternativa identificada por legislação, seria o destino final da coleta em Campina. Uma decisão firmada tecnicamente e pelos mesmos critérios também aprovada por meio de um consórcio entre os municípios vizinhos. A Prefeitura Municipal antecipou o prazo limite definido em lei de se encerrarem todas as atividades relacionadas a lixões em todas as cidades brasileiras até o ano de 2014. Quem se opôs o fez tão somente e mais uma vez por interesses nada meritórios ou também por desconhecimento técnico sobre o tema de complexos vieses. Era mais uma ação por nós adotada a definitivamente dar cabo a problema não enfrentado por gestões anteriores, o que nos leva ao raciocínio primário até da coexistência ao lado das outras motivações menores, um rasgo inescondível de decepção e frustrações por não terem solucionado tal drama. Mas era só no início de 2012, vereador Olímpio Oliveira. Para alguns, ano é eminentemente político. Para esse grupo, ano de trabalho extenuante, que nos lançaria uma nova maratona de inaugurações e medidas administrativas sem precedentes. Em seguida, ao fechamento do lixão, em seguida, a cerrar as suas portas, uma valiosíssima parceria entre Prefeitura Municipal de Campina Grande, através de Vigilância Sanitária, Secretaria da Agricultura, Secretaria de Saúde e a iniciativa privada, se ataria para deslindar questão delicada, a ausência de instrumentos que atestassem a procedência da carne e outros produtos consumidos em Campina. Peron, Olímpio, vocês que sabem muito à profundidade, vereador Rodolfo Rodrigues, do que estou a falar. O antigo matador de Morocongó havia sido interditado desde 1997, estimulando o surgimento de dezenas de abatedouros clandestinos a abastecer os mercados e feiras com carnes, sem qualquer procedência. Uma questão de saúde pública se levantava, encontrando nas secretarias de Agricultura e Saúde os condutores da solução derradeira. Regulamentamos o selo de inspeção municipal, vereador Peron. Fizemos concursos para vigilância sanitária, vereador Rodrigo Farias. Preparamos veterinários para amplo acompanhamento da carne consumida pelos campinenses, da sua chegada à saída do abate até os seus locais de comercialização. Mas um inestimável feito já em 2012, que foi possível pela articulação mantida entre a instituição municipal e a empresa Vera Cruz. Ainda houve quem levantasse a voz contrariamente a essa vitória da saúde da família campinense. Nada que nos surpreendesse. Portanto, pelos registros preliminares, o ano haveria de ser retumbantemente fausto de glórias, e assim continuou, quando desapropriamos o prédio, aonde funcionará o Hospital da Criança e do Adolescente, depois de autorização advinda desta casa, para que nós pudéssemos negociar um terreno indevido aonde funcionava o DPO. Depois de 40 anos de espera por um equipamento com essas características, Campina será agraciada com esse e com o Hospital de Pronto Atendimento, cujos investimentos somados, secretária Tatiana Medeiros, ultrapassam os 10 milhões de reais. Estaremos regulando a emergência e urgência de nossa cidade com a estrutura regionalizada do SAMU, Dr. Antônio Henriques, e amparada pela UPA Porte 3. Fim do lixão, solução para o matador, Hospital da Criança e do Adolescente, Hospital de Pronto Atendimento. Mas queríamos mais. Campina queria e haveria de ser atendida por outras relevantes conquistas. O PCCR da Saúde, sancionado para contemplar 2.700 servidores que jamais gozaram de uma estabilidade em suas carreiras como integrantes da saúde. Continuaremos entregando as unidades reformadas para o funcionamento do PSF e estaremos no transcorrer do ano qualificando sobremaneira a atenção básica.
servindo bem e comodamente aos nossos cidadãos. Lançaremos o Laboratório do Povo, secretária Tatiana Medeiros, instrumento que agilizará o atendimento e entrega dos exames realizados na Estrutura Básica da Saúde, vereador Inácio Falcão. Esse ano também, vereador Alcides, pela Secretaria de Saúde estaremos descentralizando o SAMU para os nossos distritos de Galantes, vereador Rodolfo, vereador Pimentel, São José da Mata, vereador Imoneto Lugero, querido administrador Davi Mangueira, e Catolé de Boa Vista, querido amigo, irmão Orlandino Farias e querido administrador Galego do Leite. Com igual intensidade, reservou a Secretaria de Educação uma série de iniciativas para o corrente ano, a começar pela entrega de 33 obras, entre reconstruções e ampliações de escolas e creches, a continuação do programa que contemplará professores com nota NETBook e o inédito programa de um computador por aluno, que será iniciado ainda esse semestre. Mas não nos contentaremos com essa lista de boas novidades. Teremos 11 creches a serem iniciadas em parceria com o MEC e FNDE, dobrando praticamente a capacidade de matrículas dos nossos alunos. Campina terá 100% ao final de 2012 de sua estrutura educacional em perfeitas condições, reclamando tão somente, almejando e esperando tão somente da próxima gestão a manutenção, preservação dos próprios públicos. Reservamos para este ano a completa urbanização do Jardim Europa, vereador João Dantas. Aqui na região leste fica o Jardim Europa, com 5 milhões de reais disponibilizados, já iniciada a obra. Iniciamos as obras urbanísticas da Ramadinha, vizinho ao bairro do Severino Cabral, próximo ao bairro de Morocongó. São obras urbanísticas de 15 milhões de reais a continuar a macro drenagem do canal do Severino Cabral. Estaremos visitando a macro drenagem do canal de Santa Rosa, da comunidade que era conhecida como Santa Rosa Canal da Lama. São 8 milhões de reais destinados em emenda que foi garantida e já empenhada pelo senador Vitório Rego Filho. Começaremos a urbanização do açude de Bolocongó. O açude de Bolocongó será urbanizado com recursos já empenhados. E cá estou não para fazer anúncios, mas para dizer fontes e como serão executadas essas obras de urbanização do nosso querido e velho açude de Bolocongó. Já está na praça edital para licitação do PAC 2, que atenderá o Jardim Vitória, Distrito dos Mecânicos na sua invasão, Pelourinho, Teron e região, com 25 milhões de reais, vereador Pimentel Filho, incluídas obras de pavimentação, drenagem, saneamento e habitação. Já começamos a urbanização do Novo Horizonte, secretário Ricardo Pedrosa, porque já havíamos entregue o seu saneamento básico, com drenagem e calçamento. Daqui a 90 dias, entregaremos a rede de esgoto do Distrito de Galantes. Quem diria, o Distrito de Galantes não tinha 1 metro sequer de esgoto. Não tinha 1 metro sequer de esgotamento sanitário. Recebe 100% de esgotamento, com 7 milhões de reais de investimentos entre recursos federais e recursos municipais, porque nunca escondemos a participação do governo federal nas nossas iniciativas. Em abril, o bairro da Catingueira terá as 370 casas para moradores situados às margens do Riacho de Bolocongó. E para os que não conhecem, o Riacho de Bolocongó não acabou. O Riacho de Bolocongó, ele é perene. Nós apenas estaremos transferindo os moradores que hoje estão às margens do Riacho de Bolocongó, no bairro da Catingueira, para casas onde as condições de habitabilidade são dignas e são aprazíveis. São 4 milhões e 800 mil reais que serão entregues no final do mês de abril. Senhoras e senhores, esse ano também finalizaremos as obras do Araxá, do novo bairro do Araxá, com 460 unidades residenciais, do São Januário, com 470,